Agora há pouco, as Forças Armadas de Israel deram início a um ataque aéreo contra o Irã. Essa ação foi confirmada por um comunicado do Exército que afirmou que essa é uma resposta a meses de ataques contínuos do regime iraniano contra o Estado de Israel. Os militares ainda disseram que as capacidades defensivas e também ofensivas estão totalmente mobilizadas e vão fazer o necessário para defender o país e o povo de Israel. Esse ataque aconteceu depois que o Irã realizou um bombardeio com centenas de mísseis contra Israel no começo do mês. Logo depois desse episódio, o governo israelense declarou que iria revidar. Para entender melhor, então, os desdobramentos desse ataque, a gente conversa agora com o doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Olá, Igor, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Igor, esse ataque do Irã a Israel, que o Rafael acabou de mencionar, aconteceu no dia 1º de outubro, quando 200 mísseis, então, foram lançados em direção a Israel. A gente lembra aqui o que aconteceu. E Israel vem, durante todo esse mês de outubro, dizendo que ia retaliar, inclusive com apoio e consentimento dos Estados Unidos. As informações que estão chegando dão conta de que esses ataques que estão acontecendo agora, nesta sexta-feira, estão atingindo alvos militares, precisamente. A gente já consegue ter uma noção do tamanho dessa resposta israelense que está acontecendo agora? Renata, boa noite. Primeiro, eu estou falando aqui diretamente dos Estados Unidos, mas também estão chegando de uma maneira... O primeiro ponto, e é importante dizer, é que Israel, por ter demorado a fazer o contra-ataque, significa, de uma maneira direta, de que eles deixaram o Irã se preparar. Ou seja, de uma certa maneira, isso do ponto de vista militar e de guerra, esse aviso antecipado, de uma certa maneira, é uma espécie de a preparação, mostrando que Israel, sim, iria contra-atacar, mas não está preparada para o que a gente chama de uma guerra total e aberta. E o Irã entende isso. Não é objetivo do Irã ter uma guerra aberta com todos os militares de todos os exércitos apontados neste exato momento. Então, isso é um primeiro ponto a ser colocado. O segundo é que os alvos preferenciais das forças de defesa israelenses são as bases aéreas, bases de drones, bases de mísseis e todo o aparato de infraestrutura iraniana que tem capacidade de atingir Israel. O objetivo dessa noite vai ser tentar eliminar o máximo possível dessas bases. Então, causando um dano muito grande às forças iranianas, à força aérea iraniana e principalmente à tecnologia de drone. O que nós não sabemos ainda é se esses ataques serão atualizados ou seriam mirados para dois pontos fundamentais, né? O primeiro, a infraestrutura de tecnologia e de energia iraniana, que também isso impactaria a vida de civis. Então a gente está falando de hidroelétricas, termoelétricas, empresas relacionadas à tecnologia de informação, que fazem parte do aparato tecnológico e governamental do Irã. Isso a gente ainda não sabe. E o ponto mais difícil de analisar, mas também seria o mais sensível para os iranianos, seriam ataques às bases militares que fazem o desenvolvimento do urânio enriquecido. O projeto iraniano, que todos sabemos, tem como objetivo final, mesmo que eles não digam abertamente, a produção de uma bomba atômica. E isso é um risco tanto para Israel quanto para a Arábia Saudita. Pode ser que, se isso ocorresse, esses ataques israelenses atingirem essas bases militares de enriquecimento de urânio, aí sim, a gente pode ver não só uma escalada ainda maior do conflito, mas um grande dano para o governo dos ayatolás. Aqui nos Estados Unidos, um ponto está sendo muito claro, o Pentágono acabou de fazer uma declaração de que os Estados Unidos não estão participando dos exercícios, apesar de jatos F-16 e F-18 que estavam na Alemanha terem sido realocados para Israel. Esses jatos não foram usados. Isso mostra que os Estados Unidos estão prontos para uma defesa, ou seja, um possível novo contra-ataque do Irã contra Israel, e aí talvez os Estados Unidos entrariam na defesa de Israel, mas nesse ataque específico, os Estados Unidos foram muito claros em dizer que estavam cientes
mas não participaram nem do ponto de vista militar, nem do ponto de vista financeiro neste ataque desta noite. Igor, boa noite. Quando a gente olha para a situação desse momento, nós acompanhamos anteriormente as lideranças israelenses dizendo que aconteceu no dia 1º de outubro, a resposta ela apareceria em algum momento. Você já trouxe uma atualização importante dizendo que os Estados Unidos não têm qualquer tipo de participação no que aconteceu hoje. Quando nós olhamos para o ataque que acontece, então, nessa noite aqui no Brasil, olhando para a nossa situação, é possível esperar que eles conseguiram, de alguma maneira, evitar que esse ataque, a destruição, ela fosse maior, principalmente em zonas específicas, como, por exemplo, essas instalações nucleares, ou isso também nós teremos uma dimensão só nas próximas horas? Do ponto de vista militar, Rafael, a gente vai ter que esperar algumas horas para sabermos os danos reais das bases militares. Mas eu acho que do ponto de vista humanitário, o fato de ter demorado o contra-ataque de Israel e do próprio governo iraniano ter recebido essas informações que o contra-ataque iria acontecer e que não seria uma surpresa, acho que foi positivo. Porque isso deu tempo para que o governo iraniano organizassem a população, pessoas poderiam se deslocar em bunkers, em situações mais seguras. Claro que, obviamente, a gente está falando de uma guerra que é muito complicada, mas o mínimo de organização civil foi possível. Sabemos que mesmo que os ataques sejam militares, eventualmente a gente vai assistir vítimas civis, mísseis perdem controles, explodem em locais que não deveriam ser os seus alvos. Então, do ponto de vista militar, a visão de Israel minimiza vítimas civis. Parte também da guerra política, né? Israel fala abertamente para o povo iraniano, o próprio premier Benjamin Netanyahu, de que o conflito israelense não é com os iranianos e que eles respeitam o governo do Irã, ou os iranianos, o povo iraniano, mas eles não querem que o governo ditatorial dos ayatollahs continue e que Israel vai fazer de tudo para libertá-los deste governo opressor. Então, de uma certa maneira, a visão de como está sendo feito esse contra-ataque também tem o objetivo de mostrar uma espécie de controle dos israelenses contra os iranianos. Mas, onde vai acontecer os danos militares, a gente só vai saber nas próximas horas. Igor, você explicou agora que deu tempo do Irã se preparar, porque Israel vem fazendo esse anúncio de que vai contra-atacar desde, então, do dia 1º de outubro. Israel deixou claro que essa retaliação aconteceria antes das eleições americanas. E, de fato, nós estamos aí há 10 dias das eleições. De que forma essa proximidade do pleito pode também até refletir num posicionamento agora americano, como você está dizendo, de que foi avisado agora há pouco que não está participando disso? Olha, Renata, nas últimas horas, as pesquisas nacionais aqui nos Estados Unidos mostram um empate técnico, até numérico, entre Donald Trump e também Kamala Harris. Entretanto, Joe Biden está num momento que a gente chama de pato manco. O governo americano não tem capacidade política de impedir os ataques de Benjamin Netanyahu, seja no Líbano, seja contra o Irã. E, basicamente, os dois candidatos não têm capacidade política de ir contra essa situação. Donald Trump tem, basicamente, um apoio total e restrito a Netanyahu. A visão dele de que Israel tem que se defender e que o acordo com os iranianos, que foi intermediado pela União Europeia, era um desastre, dá para Netanyahu um avanço, uma força de que, se Trump for eleito, ele poderá continuar com seus planos geopolíticos. Aí Kamala Harris tem uma situação complicada. Apesar dela criticar os contra-ataques de Israel, ela não fala isso abertamente, ela defende o apoio a Israel, defende o funding de Israel que os Estados Unidos têm. E se ela for criticar agora Israel, ela se coloca em uma visão mais distante dos eleitores de centro, dos eleitores judeus dos Estados Unidos. Isso pode ser fundamental para os swing states e para a vitória ou derrota no colégio eleitoral. Então, Netanyahu faz esse contra-ataque neste momento porque sabe que Trump, de uma certa maneira, apoia o seu modus operandi, e Kamala Harris e Joe Biden não têm condições políticas para criticar o ataque. Tanto é
que o Pentágono, hoje, administrado por Joe Biden, simplesmente disse que não fez parte do contra-ataque, mas não fez nenhuma crítica em relação a isso. E Jake Sullivan, secretário especial, foi muito aberto na sua visão de que tenta fazer uma negociação de paz, mas ela é totalmente infrutífera dentro do Oriente Médio. Então, de hoje até o dia da eleição americana, será o momento de mais força geopolítica de Netanyahu dentro da sua retaliação. O grande questionamento é: o Irã não quer um combate aberto no Oriente Médio. Países como a Jordânia e a Arábia Saudita, que são inimigas do Irã, também não querem um combate aberto. Os danos econômicos, turísticos, seriam muito radicais, sem contar a questão de valor do petróleo, que deve começar a aumentar nas próximas horas com a abertura dos mercados futuros. Mas apesar disso tudo estar acontecendo, passa também por um momento de transição, um momento difícil, uma baixa visão dos ayatollahs. Então, o contra que pode vir do Irã ainda é uma incógnita, se haverá um contra-ataque ou simplesmente o dano será suficientemente grande para que os iranianos simplesmente colham. Esse é um grande questionamento, mas como a gente está vendo uma situação muito próxima da eleição americana, talvez até os iranianos esperem o resultado das eleições americanas para saber se vão retaliar esse contra-ataque dessa noite ou não. Obviamente, a visão de Donald Trump, como eu disse, é muito radical pró-Israel. E isso pode fazer com que Israel tenha uma visão de força no Oriente Médio muito grande, inclusive contra os iranianos. Então, do ponto de vista geopolítico, não há dúvidas. Netanyahu calculou muito bem a data e que nos próximos dias esses desdobramentos vão influenciar não só a eleição americana, mas também a sua própria manutenção no poder. Igor, quando você falou agora do Jake Sullivan, eu quero pegar esse ponto, porque, se não estou enganado, ali já foram 11 viagens para Israel nessa tentativa de alguma forma negociar um cessar-fogo, que ele não saiu. Nós acompanhamos as inúmeras conversas que aconteceram com o governo Joe Biden e muito se fala dessa frustração, como se o governo de Israel agisse independentemente de todas as conversas e de todas as orientações que foram passadas pelo governo americano. Inclusive, Joe Biden disse, isso já faz mais de 4 meses, se não me engano, mais de 5 meses, ele dizendo que chega a participar de uma coletiva de imprensa na Casa Branca, que um cessar-fogo estava muito próximo, algo que não aconteceu. Nesse momento, na sua visão, fazendo essa leitura de como o governo americano se comporta e esse ato que acontece hoje, o governo israelense, ele segue a sua própria doutrina. Não importa o que diz a maior potência do mundo, quando nós olhamos com os Estados Unidos, que dão um suporte muito bom para eles nesse momento. É Netanyahu que toma as decisões a partir de agora, independentemente dos conselhos que recebe? Rafael, é muito claro isso. Netanyahu está com o poder. Lembrando, Israel é uma potência atômica. Hoje, Israel tem aproximadamente conhecidas 50 ogivas nucleares ativas, se tornando a potência militar do Oriente Médio. E isso faz com que suas decisões sejam quase que soberanas em um mundo do que eu chamo de neorrealismo, onde o poder e a segurança das nações estão em primeiro lugar, acima da economia. Israel tem uma economia pujante, que por mais que tenham aumentado a razão de vida PIB, ter perdido alguns pontos nas agências de rating, eles são dinâmicos, eles rapidamente conseguirão se recompor economicamente com o fim desse conflito e voltarão, do ponto de vista econômico, um dos principais pontos para se investir. E aqui nos Estados Unidos, um ponto interessante: por mais que o governo Biden tenha tido 11, 12 viagens para o Oriente Médio e não ter conseguido os acordos, mostra que a diplomacia de Biden ela é muito baseado no que a gente chama de carrots, né? Que são aqueles incentivos positivos. Quando o histórico americano é o carrot and stick, né? A cenoura e o bastão, né? Você dá um incentivo financeiro, mas também você tem um incentivo, não é uma chantagem, mas um incentivo militar, uma demonstração de força. Olha, eu vou te dar uma vantagem, mas você vai aceitar o acordo que está colocado na mesa. E aparentemente isso não ocorre. O governo Biden não usa a força militar americana, ele não consegue usar o stick
dentro desse momento para conseguir os acordos de paz. Talvez Benjamin Netanyahu saiba que se Donald Trump ganhar as eleições, provavelmente ele vai ser forçado dentro de uma política interna americana a encerrar esse conflito. Ele vai ter que se submeter a uma visão trumpista que não necessariamente vai ter o resultado que ele quer no final deste conflito. Então, ele utiliza esse momento que o governo americano não só tem uma política externa fraca, incapaz de resolver os problemas não só no Oriente Médio, mas também no leste europeu com a Rússia. A situação fica cada vez mais difícil com a China em relação a Taiwan. É isso, e o fato de que Joe Biden passa a ficar sem poder cada dia que passa, né? Basicamente a gente está 12, 13 dias da eleição americana, e ele se mostra totalmente independente. E o mais importante disso é que mesmo com a visão crítica ao governo, os deputados e senadores, tanto republicanos quanto democratas, aprovam recursos financeiros. Eles também vão para suas bases eleitorais e, principalmente, as suas bases eleitorais são majoritariamente pró-Israel, independente da política externa. Então, um deputado e um senador americano votarem contra o apoio financeiro a Israel, para eles é muito negativo e pode sim fazer com que eles percam seus assentos. Então é uma situação dúbia que, mesmo que haja uma crítica da administração federal, o legislativo americano é muito pró-Israel de uma maneira bipartidária. Então isso dá para Netanyahu uma força muito grande. Nós conversamos com o doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Igor, muito obrigada, é sempre um prazer te receber. Até a próxima, nós vamos continuar acompanhando, então, portanto, mais um capítulo dessa guerra. Até a próxima. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, Igor. Até mais.